Hoje nós vamos falar sobre a terceira carta às igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar sobre a igreja em Pérgamo. E como nós estamos falando, cada nome tem um significado. E Pérgamo significa casamento. Então você vai entender que este significado está ligado, à situação da cidade, em que a cidade se encontrava. Então, Pérgamo é a terceira cidade que Jesus encaminha a uma carta para a igreja que ali se localizava. E primeiro vamos falar da cidade de Pérgamo, como nós falamos da cidade de Éfeso, da cidade de Esmirna. Vamos conhecer um pouquinho sobre Pérgamo. E eu já quero te convidar a abrir aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17, nos falam estes versículos daquilo que Jesus escreve para esta igreja. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos para nós hoje foi aquilo que Jesus escreve para a igreja ali em Pérgamo. E Pérgamo, para você entender um pouquinho da cidade, era a capital política da Ásia. Então Pérgamo era a cidade que foi ali escolhida para ser a capital política da Ásia. Então, como nós vimos, Éfeso e Esmirna eram cidades que o comércio ali era grande. Então, eram cidades ali que tinham grandes rotas comerciais. Já Pérgamo, ela era importante por causa disso. Ela foi escolhida como a capital política da Ásia. Então, ela ficava a 120 quilômetros ao norte de Éfeso. Então, Éfeso, aí, lembra que nós falamos que Esmirna ficava também ao norte de Éfeso, e agora Pérgamo também fica ao norte, um pouquinho mais para cima. Então, a gente está subindo, Se você olhar no mapa, você vai ver que aqui está Éfeso, aí aqui está Esmirna, e Pérgamo está aqui acima. Então ela ficava a 120 quilômetros aproximadamente de Éfeso. Então foi nessa cidade que o pergaminho ele foi usado pela primeira vez. Lembra dos pergaminhos? Que eram aqueles rolos que eram feitos ali de tecidos, e as pessoas começaram a escrever nesses tecidos, que eram feitos ali e era enrolado. Então esses eram chamados de pergaminhos. Então foi nessa cidade de Pérgamo que o pergaminho foi usado pela primeira vez. Então, para vocês verem a importância da cidade, e Pérgamo possuía uma das melhores bibliotecas da antiguidade, que possuía cerca de 200 mil volumes. Então imagina, para a época, o que é uma biblioteca possuir aproximadamente 200 mil livros, 200 mil pergaminhos, que na época não eram livros, pergaminhos. Então era uma biblioteca gigantesca. E essa biblioteca, Marco Antônio, ele deu ela de presente para Cleópatra. Cleópatra, que é quase um trava-língua, Cleópatra foi ali, Marco Antônio então deu essa biblioteca ali de presente para ela. Então essa grande biblioteca, que possuía cerca de 200 mil volumes, estava ali em Pérgamo. E para começar, agora que nós já entendemos um pouquinho como era a cidade na época, uma cidade grande, uma cidade evoluída para a época, como eu disse, a capital política da Ásia, que tinha essa grande biblioteca, uma grande cidade. Jesus, ele se apresenta a essa cidade. Jesus se apresenta, como nós
vimos em Éfeso, em Esmirna, aqui em Pérgamo, nós também temos, primeiro, uma revelação de Jesus, uma revelação de Cristo. E como nós falamos, cada revelação de Cristo traz algo importante, referente à ocasião, à situação que a igreja estava vivendo. Ali em Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem autoridade. Para quê? Para mostrar para os efésios que Diana não tinha poder, não tinha autoridade, como o povo dali da época achava, mas ele sim tinha toda a autoridade, todo o poder. Ali em Esmirna, ele aparece como aquele que morreu, mas reviveu. Por quê? Porque a igreja ali em Esmirna estava padecendo por uma perseguição grave, onde vários cristãos estavam sendo mortos. Então Jesus se apresenta como sendo, né, a ressurreição e a vida, para trazer esperança para aquele povo ali em Esmirna. E agora aqui em Pérgamo, Jesus se apresenta também de uma maneira. Versículo 12 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E aí você deve estar pensando, mas o que isso significa? Que espada aguda de 2 fios é essa que Jesus diz, né, que ele possui, que ele tem? Para isso, nós precisamos voltar lá em Hebreus. Volta em alguns livros. Epístola aos Hebreus, no capítulo 4. Aí você vai voltar João, Pedro, aí você vai voltando até chegar lá em Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Jesus, antes, para a gente entender, essa espada de 2 gumes, aqui em Hebreus, fala que é o quê? A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é comparada com uma espada aguda de 2 fios, que penetra, né, a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então, Jesus, ele se apresenta como esse que tem a espada aguda de 2 fios. E essa espada aguda é o quê? A palavra de Deus. Então Jesus, ele se apresenta como aquele que tem a palavra de Deus, aquele que tem a palavra da verdade, aquele que tem a palavra da vida. E por que Jesus se apresenta como sendo este que possui a palavra da verdade? Porque a igreja ali em Pérgamo, ela estava padecendo por causa das falsas doutrinas.
os falsos ensinos. Lembra que nós falamos lá na introdução que as igrejas da Ásia, elas rejeitaram os ensinos apostólicos e por causa disso elas começaram a padecer? Então, a igreja em Pérgamo, da mesma maneira, porque eles desprezaram a sã doutrina, a falsa doutrina, os falsos ensinos começaram a tomar conta da igreja. Então Jesus, ele se apresenta aqui em Pérgamo como quem tem a palavra de Deus, a palavra da verdade, a sã doutrina, para mostrar para a igreja em Pérgamo que ele, somente ele que possui a palavra de vida eterna, a palavra da verdade. Como disse Pedro, quando Jesus perguntou, fez um duro discurso, lá em João 6, que Jesus fez um duro discurso, todo mundo começou a ir embora, aí Jesus pergunta para os discípulos, vocês também não vão? Aí Pedro diz, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então Jesus se apresenta à igreja aqui em Pérgamo para mostrar para eles que somente Jesus possui essa palavra da verdade. Então, essa espada é que vence a falsa doutrina. Essa espada aqui, a Bíblia Sagrada, é a única espada que pode derrotar, que pode vencer os falsos ensinamentos, a falsa doutrina. É essa espada que é capaz de aniquilar todas as armas das trevas que tentam derrubar a nossa fé, que tentam atacar a nossa fé, que tentam matar a nossa fé. Então Jesus, ele se apresenta como este, que possui a palavra de Deus, a verdadeira palavra. E aí você vai entender por quê. Porque aí começa o desenrolar, vamos assim dizer, da carta. E aí nós primeiramente encontramos o quê? O ponto forte da igreja. Que aí daqui a pouco a gente junta tudo para você entender. Porque um estudo é diferente de uma pregação. Os irmãos sabem disso. Então, no estudo a gente vê o contexto histórico daquela passagem, daquele texto bíblico. A gente aprende as verdades daquela época, daquilo que aconteceu. Já a pregação é diferente. Porque a pregação, você pega aquele contexto que aconteceu no passado e aplica para nós hoje, Então, hoje, nesses temas que nós estamos falando das cartas, um estudo para você entender lá no passado por que Jesus escreveu, qual era a situação das igrejas, para a gente entender, o por que Jesus escreve para eles. Então, Jesus se apresenta como aquele que tem a palavra verdadeira. E aí tem o ponto forte da igreja, que é o versículo 13, que diz assim: conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens até agora, ainda retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, o ponto forte daquela igreja, nós vemos que diz, ainda retens o meu nome. E aí continua dizendo, e não negaste a minha fé.
que Jesus fala isso? Que diz que a igreja ali interna, ela estava habitando onde está o trono de Satanás. Será que ela literalmente tinha ali uma cadeira e Satanás estava sentado ali na cidade de Pérgamo? Quando Jesus fala isso, ele está falando de quê? Como nós aprendemos, a cidade de Pérgamo era a capital política da Ásia. Então ali em Pérgamo, o que acontecia? Por ela ser a capital política da Ásia, ela era o centro de adoração ao imperador romano. Então o imperador romano, ele era aclamado como sendo um deus. Então era ali em Pérgamo que era o principal, né? Era o centro dessa adoração, era a capital dessa adoração ao imperador romano. Então por isso que Jesus disse que ali estava colocado o quê? O trono de Satanás. O trono de Satanás estava ali. Por quê? Porque ali em Pérgamo era o homem que era o centro e não o próprio Cristo. Então era o homem que era o centro, o imperador romano que era o centro da adoração, que era o centro ali de toda a reverência. Então o centro da idolatria e do paganismo era ali em Pérgamo. Por isso que fala que ali estava o quê? O trono de Satanás. Então todo o poder de influência satânica, diabólica, estava ali em Pérgamo, que é levar o homem a quê? A idolatria, ao culto, a outras coisas a não ser a Cristo. Então por isso que ali em Pérgamo era o lugar onde estava ali o trono de Satanás, porque o povo estava voltado para essa idolatria, para esse culto ao imperador romano. Então a igreja, mesmo habitando neste lugar, mesmo habitando no lugar que era totalmente contrário à sua fé, Jesus disse que eles tinham esse ponto forte, que era o quê? Ainda retens o meu nome. Então, enquanto todos se curvavam ao nome do imperador, a igreja permanecia fiel e guardava o quê? O nome de Cristo, guardava o nome de Jesus. Eles não se dobravam, ainda que muitos se curvavam, né? Como lá na Babilônia, quando aqueles jovens foram levados para lá, que todos se dobravam ali diante daquela estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se posicionaram e permaneceram de pé. Assim também era a igreja em Pérgamo. Aquelas pessoas, elas ainda retinham o nome de Cristo e não negavam a fé. Então eles tinham um posicionamento, eles tinham esse ponto forte, né, de não se dobrar, de não se curvar à idolatria, mas permanecer firme ao Senhor Jesus, de reter o nome dele e não negar a sua fé, independente da situação que acontecesse, independente da situação que houvesse, porque naquele tempo, por causa disso, desse posicionamento que eles tiveram, muitos cristãos começaram a ser martirizados. Assim como eles foram lá em Esmirna, mortos, aqui em Pérgamo também, muitas pessoas que se converteram a Cristo e não se dobravam à idolatria, ao imperador, ao culto ao imperador, aos falsos deuses, eram mortos. E a Bíblia aqui fala de uma pessoa que não negou a sua fé e foi morto por causa disso. Está aqui no versículo 13 que nós lemos, que eles não negaram, né? Retens o nome, não negaram a fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então este homem, você não vai encontrar o nome dele em nenhuma outra passagem na Bíblia. Antipas, você só vai encontrar o nome dele aqui, né, em Apocalipse capítulo 2, o versículo 13.
E ele não ficou conhecido por fazer milagres, por fazer sinais, não. Mas ele ficou conhecido por quê? Porque não negou o nome de Jesus. Ele foi martirizado. Ele morreu, mas morreu fiel a Deus. Ele morreu fiel ao Senhor. Ele morreu não negando o nome do Senhor, mas guardando a sua fé em Cristo. Então Antipas, ele foi mencionado na Bíblia por causa disso, por ser um mártir. Ele ficou conhecido porque morreu por Cristo, porque guardou a sua fé de tal maneira que não se importou em entregar a sua vida, entregar o seu corpo físico à morte para guardar a fé em Cristo. Assim como aqueles cristãos ali em Esmirna também assim o fizeram, né? Então aqui Antipas, ele foi mencionado por causa disso. E aí, como eu falei, não só Antipas, né, mas a igreja ali, eles retinham o nome de Cristo e não negaram a sua fé. Então esse era o ponto forte da igreja. Só que aí agora, lá em Esmirna, nós não achamos, né, uma fraqueza, mas aqui agora tem uma fraqueza. Em Pérgamo nós temos uma fraqueza, que na verdade se tornam duas, né? Que nós vamos ver aqui, ó. Versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Aí a fraqueza, como eu disse. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, ali tinham aqueles que seguiam, porque seguiam a doutrina de Balaão. E se você ler lá em Números, capítulo 21, 22, 23, 24, até versículo 9 do 25, e lá em Números, no capítulo 31, você vai encontrar sobre a história deste homem, chamado Balaão. Eu creio que você já deve ter lido, já deve ter ouvido, né, sobre este homem, que era um profeta, era uma pessoa que conhecia a Deus. Só que Balaão, um dia, Balaque, vendo o povo de Israel crescer, se fortalecer, ele chama Balaão para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Então Balaque vai atrás de Balaão e chama ele para amaldiçoar o povo de Deus. Só que aí Balaão chega e Deus revela para ele quem era aquele povo. E Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Deus, porque ele sabia que aquele povo tinha uma aliança com Deus. E ele fala isso para Balaque. Só que Balaque insiste, vai lá, fala com ele, não, você tem que amaldiçoar. E ele vai, não consegue, fala com ele a mesma coisa. Só que aí Balaque oferece para Balaão uma grande riqueza, grande quantia em dinheiro, vamos assim dizer. E aí Balaão fala, olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, mas tem uma coisa que você pode fazer. E aí já muda, né? Por quê? Porque o dinheiro entrou e ele viu ali uma maneira de lucrar. E ele diz para Balaque, olha, Deus está com esse povo, Deus abençoa esse povo. Só que tem uma coisa, Deus abençoa este povo por causa da obediência. Enquanto este povo obedecer a Deus, eles vão ser fortes, vão ser prósperos. Mas no momento em que eles desobedecerem a Deus, o próprio Deus vai se voltar contra eles. Por quê? Porque eles desobedeceram.
Então, se você conseguir fazer esse povo desobedecer a Deus, né, você vai fazer com que esse povo se enfraqueça, porque é isso que enfraquece o povo de Deus, né, a desobediência ao Senhor. E assim ele fez, Balaque fez, né, que aqui diz, ó, que lançaram tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria e fornicassem. Que é isso que aconteceu. As mulheres ali de Moabe começaram a entrar, a seduzir, né, no meio do povo, dos homens de Israel, e começaram a levar eles para isso, para fornicação. Então houve ali um grande pecado dentre o povo de Israel. Então, se você ler lá em Números, você vai ver o que aconteceu, porque Balaão, essa é a doutrina de Balaão, né? Lançar tropeço, é fazer com que o povo erre, que o povo se desvie, que o povo desobedeça. Então, ali na igreja em Pérgamo, tinha essa doutrina no meio da igreja, e tinha alguns que estavam seguindo essa doutrina, de levar o outro a pecar, de levar o outro a escandalizar, de fazer coisas aqui vou fazer isso para aquele irmão, né, cometer pecado, fazer isso, fazer aquilo. Então essa era a doutrina de Balaão, e tinha alguns ali que estavam seguindo essa doutrina. E aí no versículo 15, fala também do outro problema, a outra fraqueza que o povo tinha, porque Balaão era esse, né, que era o falso profeta que ali, por causa do dinheiro, começou a fazer como se fosse uma barganha, né? E hoje a gente vê que não está diferente nos nossos dias. Quantas pessoas que por causa do dinheiro têm escandalizado, têm feito outros pecarem, têm levado outros ao erro. Então Balaão fez isso, e na igreja ali em Pérgamo também tinha esses. Só que o versículo 15 diz que ainda tinha outra fraqueza. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, eles seguiam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Lembra que lá em Éfeso, eles também enfrentavam esse problema com os nicolaítas? Olha aí para você ver no capítulo 2, o versículo 6. Jesus falando com a igreja em Éfeso, ó. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, ali em Éfeso, a igreja, ela foi aprovada por causa disso. A igreja em Éfeso foi aprovada por quê? Por odiar as obras dos nicolaítas. Só que aqui agora em Pérgamo, a igreja foi reprovada. Por quê? Porque eles estavam retendo tudo aquilo, seguindo tudo aquilo que os nicolaítas ensinavam. E lembra que nós falamos o que significa, né, os nicolaítas? Vem de duas palavras, né, que significa a conquista do povo, né? O povo conquista, a conquista do povo. Então era uma seita onde estava tudo liberado. Era o povo que conquistava, né? Como diz o nome aí no original, na raiz. Então era o desejo do povo. Então os nicolaítas eram uma seita que poderia tudo, estava tudo liberado, né? Imoralidade, as bebedices, então estava tudo liberado. E esses ensinos começaram a querer penetrar no meio da igreja. Só que ali em Éfeso, o povo começou a quê? A repreender eles. Por quê? Porque a igreja em Éfeso já tinha recebido doutrina. A igreja em Éfeso já tinha recebido uma carta do apóstolo Paulo.
Então eles tinham o quê? Ensino. Eles tinham um fundamento. Então, quando os nicolaítas pensaram, né? Vamos entrar no meio da igreja em Éfeso. Mas a igreja tinha ensino. A igreja tinha estrutura. Então eles começaram a fazer o quê? Começaram a odiar, reprovar as obras dos nicolaítas. Porque o ensino faz isso. O ensino faz a gente conhecer a verdade. E quando algo falso se manifesta, a gente identifica, né? Opa, não é assim, isso está errado. Então a igreja em Éfeso começou a odiar as obras dos nicolaítas por causa disso. Porque eles já tinham recebido doutrina, ensino por parte do apóstolo Paulo. Mas a igreja em Pérgamo não. A igreja em Pérgamo começou a fazer o quê? Abraçar os nicolaítas, a seguir a doutrina deles. E aqui você pode ver que Apocalipse 2, 6, lá em Éfeso, fala que é o quê? Obras dos nicolaítas. Aqui em Pérgamo, já fala que é o quê? Doutrina dos nicolaítas. Então aqui, lá em Éfeso, era o quê? Era obras. Mas, agora em Pérgamo, já tinha virado o quê? Uma doutrina. Já não era só obras. Porque ali em Éfeso era obras. Estava acontecendo, mas a igreja não deixou alastrar, não deixou crescer, não deixou prosperar. Mas na igreja em Pérgamo não. Os nicolaítas entraram, criaram raiz, né? E já começou a crescer ali os seus ensinos de uma maneira que virou doutrina. Já virou como se fosse uma base de uma regra de conduta. O povo já estava vivendo daquela maneira, porque já tinha virado uma doutrina. Por isso que Jesus, ele se manifesta aqui como tendo a espada aguda de dois fios, a palavra de Deus. Para quê? Para combater a doutrina de Balaão e combater a doutrina dos nicolaítas. Então só a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia Sagrada, pode destruir a doutrina de Balaão, né, que é os enganos, e a maneira imoral de viver da doutrina dos nicolaítas. Então, por isso que Jesus se apresenta dessa maneira, porque ali estava enraizado já a doutrina de Balaão, dos nicolaítas, e isso estava o quê? Enfraquecendo a igreja em Pérgamo. Estava fazendo com que essa igreja não prosperasse. Mesmo ela retendo o nome, não negando a fé, aquilo estava o quê? Atrapalhando a igreja, o desenvolvimento, o crescimento da igreja. Então, essa era a fraqueza dos irmãos ali em Pérgamo. Então, esses, né, eram também os inimigos da igreja. Lembra que nós falamos que também eles tinham inimigos? Um inimigo. Então aqui, ó, uma fraqueza, um inimigo. E aqui, o inimigo da igreja era esse, né? A falsa doutrina. A falsa doutrina ensinada por eles, né? Por os falsos que estavam ali. Então, essa era a fraqueza, o inimigo da igreja. E aí no versículo 16, aparece uma exortação. Porque onde tem uma fraqueza, um problema, sempre vai haver o quê?
uma exortação. E aí, versículo 16: arrepende-te. Essa era a exortação para a igreja ali em Pérgamo. O arrependimento, buscar se arrepender das suas falhas, dos seus falsos, de seguir os falsos ensinamentos. Então Jesus exortou a igreja a se arrepender, mudar de mente, converter, né? Arrepender-se é isso, é mudar a mente. E aí Jesus dá uma oportunidade. Ele exorta, mas ele também dá uma oportunidade. E aí é o restante do versículo 16, que diz assim: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, Jesus estava dizendo que iria fazer o quê? Visitar aquela igreja. Se não houvesse um arrependimento, ele o exortou a arrepender-se. Por quê? Porque se não tivesse o arrependimento, ele iria visitar aquela igreja. Então ele estava dando uma oportunidade para eles. Porque ele disse: olha, senão eu vou, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Por quê? Porque aqui está falando de quê? Da palavra verdadeira, a palavra pura, a espada aguda de 2 fios. Então Jesus estava falando disso, que ele iria visitar aquela igreja. E aí, quando fala disso, fala de quê? Do verdadeiro ensino. Porque o verdadeiro ensino, a verdadeira palavra, coloca os falsos para fora. Você já percebeu isso? Que quando a pessoa não se arrepende, ela ouve a verdade da palavra. Se ela não se arrepender, se ela não se converter, você vê que ela não vem mais à igreja. Por quê? Porque a verdade pura, a verdade genuína, ela faz isso, né? Ela vem para nos dar uma oportunidade. Mas se a pessoa não se arrepende, não abre o seu coração, né? Quer viver no engano, pode viver, só não vai ser aonde? Na igreja, porque na igreja tem um Senhor, e na igreja esse Senhor possui o quê? A espada aguda de 2 fios, a palavra da verdade. E aonde tem verdade, a mentira não prevalece, o engano não prevalece. Então Jesus estava querendo dizer para a igreja isso, que ele iria visitar a igreja, vamos assim dizer, né? E os falsos ele colocaria para fora. Então, se a igreja, aqueles irmãos que eles tivessem, não se arrependessem, eles fariam parte desses falsos que seriam lançados para fora, que seriam levados para fora. Por isso que Jesus disse: e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, a melhor doutrina para o homem é o quê? É a palavra pura, a palavra genuína, a palavra de Deus. Essa é a melhor doutrina para a nossa alma, para o homem. Então não há outra coisa, não há filosofia, poesia, né, nenhum outro conhecimento humano que possa fazer bem para a alma do homem quanto a palavra de Deus, a sã doutrina. Porque a filosofia, a poesia, a literatura vão nos dar conhecimento, mas não vai mudar a nossa vida, não vai mudar
a nossa vida aqui na terra, vamos assim dizer, né? De uma maneira que nós venhamos viver em plenitude, e nem a nossa eternidade, o nosso destino na eternidade. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela muda a nossa vida aqui na terra e muda a nossa vida depois dessa terra, né? A nossa vida também na eternidade. Então a melhor doutrina que nós temos, que o homem tem, é a palavra de Deus, né? Então, quando se ensina a verdade, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é mentira, é lançado para fora. Então é isso que nós precisamos, da palavra pura, da palavra genuína. Não seguir a doutrina de Balaão, não seguir a doutrina dos nicolaítas, mas seguir o Senhor, que tem a palavra da verdade. Então, essa era a oportunidade que Jesus estava dando para eles, né, de não ser lançado fora, vamos assim dizer. Porque Jesus iria visitar aquela igreja e a sua palavra verdadeira iria começar a limpar a casa, né? Iria começar a limpar o ambiente, tudo aquilo que era falso, tudo aquilo que era engano, seria lançado para fora. E aí Jesus agora faz o quê? Uma promessa, que é o versículo 17, que fala da promessa que Jesus faz àquele que vencer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Então, uma promessa de comer do maná escondido. E a segunda fala assim, ó: e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, primeiro, comer do maná escondido e receber uma pedra branca com um novo nome. Então, primeiro, Jesus fala disso, né? Comer do maná escondido. E isso fala de quê? Fala de uma comunhão especial com Cristo. Porque Jesus disse, lá em João, no capítulo 6, no versículo 32 até o versículo 35, Jesus está fazendo uma analogia ali com os judeus sobre isso, sobre o maná, sobre ele. E aí no versículo 32 de João 6, ele diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim
não terá fome. Então Jesus está fazendo essa analogia aqui, falando entre o maná. Se depois você ler, você vai ver. Jesus fala, né? Se vossos pais comeram maná no deserto, morreram, mas eu sou o pão da vida. Então ele está falando disso, de saciar, né, as necessidades do homem. Então quando fala disso, desse comer do maná escondido, ele está falando desse tipo de comunhão, desse tipo de comunhão ali especial com Cristo. Então ele está dizendo para a igreja em Pérgamo, né, vocês não precisam comer dos alimentos sacrificados aos ídolos. Vocês não precisam comer desses alimentos aí que foram sacrificados aos deuses. Não, tem uma coisa melhor esperando para vocês, né? Tem um banquete melhor esperando por vocês. Tem uma mesa melhor esperando por vocês. Então todas as promessas também que Jesus faz é para mostrar a situação que a igreja estava vivendo. Lembra que lá em Esmirna ele falou sobre isso? Sobre aquele que vencesse não sofreria o dano da segunda morte. Por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida. Muitas pessoas estavam morrendo fisicamente. Mas Jesus fez uma promessa: olha, o seu corpo pode até morrer, mas se você não me negar, a sua alma não vai morrer. O seu corpo morre, sim, mas a sua alma não. E aqui ele está dizendo para a igreja em Pérgamo também disso, né, que vale a pena negar os manjares, os banquetes ali das mesas dos ídolos. Por quê? Porque eles iriam comer do maná escondido, e eles receberiam uma pedra branca com um novo nome. E para você entender isso, você tem que ir lá no contexto também da época. Por quê? Porque essa pedra branca era um costume que tinha entre os juízes. Então, os juízes da época, quando era algo assim que eles não chegavam a um consenso, um crime, alguma coisa que eles não chegavam a um consenso, então o que eles faziam? Eles pegavam duas pedras. Eles pegavam uma pedra branca e eles pegavam uma pedra negra, uma pedra preta. E eles colocavam essas pedras ali dentro de uma urna. E então eles mexiam e tiravam uma pedra. Então se saísse a pedra preta, era o quê? Sentença, era condenação para aquela pessoa. Mas se o juiz colocasse a sua mão e pegasse a pedra branca, a pessoa era absolvida, a pessoa era inocentada, a pessoa era liberada. Então Jesus falando disso, né, ele está falando de um costume que o povo entendia na época. Então ele estava dizendo o quê? Que o homem na terra poderia até condená-los por causa de não se dobrarem ao imperador, de não se dobrarem aos seus deuses. Mas ele estava dizendo: olha, eu tenho uma pedra branca para vocês. E aí entra o que? Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus estava dizendo para eles que ainda que o homem os condenasse, ele estava tirando, arrancando toda a condenação. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Deus estava dizendo: olha, o homem pode te condenar, mas eu não te condeno, eu te absolvo. Toda a culpa, toda a acusação, toda a condenação, eu arranco de você. E não faço só isso, eu ainda te dou um novo nome. Um novo nome. E assim como Jacó, lembra que Jacó recebeu um novo nome? Abraão recebeu um novo nome. Jesus tem também isso para nós, um novo nome, como ele disse aqui, que o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe.
Então você vai receber aquela pedrinha branca naquele dia, e lá vai estar um seu novo nome. Ou seja, Jesus vai estar dizendo, olha, o Paulo, a Maria, o João, né, aquilo tudo que você viveu, né, ficou para trás, porque agora tudo se fez novo, literalmente, né? Por quê? Porque nós passaremos a eternidade com Cristo. Cristo nos fez uma nova criatura, sim, enquanto nós estávamos aqui na terra, mas ali agora no céu, Ele vai confirmar essa nova criatura, Ele vai concretizar a nossa salvação, nos dando, arrancando de nós, primeiro, toda a condenação e nos dando um novo nome, nos dando uma nova identidade. Então é isso que Jesus estava dizendo para a igreja em Pérgamo. Como eu disse, Pérgamo significa o quê? Casamento. Então a igreja em Pérgamo estava casada ali, alguns estavam casados com a doutrina de Balaão, dos nicolaítas, mas ainda tinha aqueles fiéis que ainda retinham o nome de Cristo, não negaram a sua fé, e esses herdarão essa promessa. E aqueles que seguiam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, Cristo os exortou, os chamou ao arrependimento e lhes deu uma oportunidade de quê? De seguir a verdadeira palavra, para não serem lançados fora, para não serem jogados para fora. Amém?